E aí, galera, seguinte, temos aqui um exercício com circuito elétrico, tá? Um exercício da URGS, do vestibular da URGS de 2011. Ele manda considerar esse circuito aqui, nos dá algumas situações com as chaves aberta e fechada e pergunta, ah, pede, né, na verdade, para assinalar qual é a alternativa que apresenta a corrente, né, em ordem crescente. Então vai ser onde tem a menor corrente até onde se encontra a maior corrente, conforme, né, as situações que ele nos fornece. Então, vamos fazer um reconhecimento prévio aqui. Ó, nós temos uma fonte, uma bateria, né, uma fonte de energia. A corrente diz que vem nesse sentido convencional, tá? Que é do positivo para o negativo e não no sentido real, né? No circuito eles apresentam o resistor 3 aqui, a chave 2. Aqui em cima ele apresenta o resistor 1, resistor 2, a chave 1, o resistor 4. E aí, pessoal, ele vai dando as situações. O que ocorre, ó, a situação, o que ocorre quando a chave 1 e a chave 2 se encontram fechadas. Ah, ó, a corrente que vem aqui, se a chave estiver fechada aqui, ela vai passar por aqui, ó. Outra parte da corrente, ela se divide, na verdade, e vai passar aqui por cima. E aí, dependendo se está fechado ou aberto a chave, ela vai passar pela chave, vai passar pelo resistor. E assim vai dando as situações. Situação 2, ambas as chaves estão abertas, né? Aí eu vou seguir a corrente para ver por onde ela passaria. Na chave 3, desculpa, na situação 3 a chave 1 está aberta, como aqui, e a chave 2 fechada, então a corrente vai circular por aqui e parte dela vai por cima. E na 4, a chave 1 está fechada e a 2 aberta, então a corrente não circularia por aqui, mas circularia por aqui, tá? Então, vamos a cada situação. Nós vamos analisar ela, calcular a corrente em cada situação e depois vermos o que condiz aqui com as alternativas. Então, pessoal, na situação 1, ele diz que a chave está fechada. A chave 1 e a chave 2 estão fechadas. Então, ó, é como se elas estivessem assim, ó, fechadinhas. A corrente que saiu daqui, parte dela sobe e parte passa pelo resistor 3. A parte que passa pelo resistor 3 segue esse caminho, ó, até chegar ao resistor 4. Qual é o detalhe? Que lá na pergunta ele diz qual é a corrente, né, que chega no resistor 4 em ordem crescente. Em ordem crescente de valores, né? Da menor para maior, em quais situações. Então, eu não vou colocar o resistor 4 na minha conta, na minha equação lá, meu equacionamento. Eu vou pôr ele até aqui. O meu cálculo vai ser até aqui. Então, parte da corrente vai subir, vai passar pelo resistor 1, e como a chave 1 está fechada, ela vai desviar para cá e se encontrar com a outra corrente aqui antes de chegar em 4. Por que ela não passa pelo resistor 2? Porque a corrente elétrica procura o caminho mais fácil. Então, se ela sabe aqui, ó, que a chave 1 está fechada, ela vai passar toda por aqui e não vai vir para cá. Ela quer o caminho mais fácil, né? Então, pessoal, eu tenho que redesenhar esse diagrama elétrico sem essa parte aqui. E aí, como é que fica? Ele fica assim, ó. Eu já deixei o lugarzinho onde estavam as chaves, está fechado como se fosse um condutor único, um fio único, ó. E aí, os únicos resistores que a corrente vai passar são o 3 e o 1, antes de chegar ao 4, tá? Que é até aqui que eu vou calcular. Pessoal, vocês perceberam que eu tenho um circuito em paralelo aqui, ó? Então, como é que eu faço? Eu geralmente gosto de fazer. Quando ele fala só em resistor, e nesse caso ele diz que são iguais, eu gosto de atribuir valores, porque daí fica fácil de calcular. Então eu inventei para todos eles, como são iguais, eu disse que todos os resistores têm o valor de 1 ohm. Eu também disse, pessoal, eu inventei isso, tá, para mim poder calcular, que a bateria tem 12 volts. E aí eu vou fazer os cálculos agora, pela lei de Ohm, né?
eu consigo deduzir a corrente aqui que vai passar no circuito, sabendo que é a tensão sobre a resistência. Ó, isso aqui, né, vai ter a lei de Ohm, vai ter lá tensão igual a corrente vezes resistência. Eu tenho as resistências aqui, eu tenho a tensão. Então, quem está multiplicando aqui passa dividindo e eu chego nessa equação. Detalhe, vocês viram que é um circuito em paralelo, então eu tenho que resolver uma resistência equivalente aqui, para substituir na equação. Esse circuito em paralelo, pessoal, eu posso fazer ó, R1 vezes R2, R1 mais R2. Isso quando eu tenho dois resistores, né? Então, ficou 1, todos eles têm valor de 1, então é 1 vezes 1, 1 mais 1. E aí, minha resistência equivalente equivale a meio ohm. Isso aqui é a mesma coisa que 0,5, né, ohms. E eu aplico agora esse valor aqui na minha equação. Então, os 12 volts da bateria sobre a resistência equivalente. Minha corrente aqui, pessoal, antes de chegar no circuito, no resistor R4, é de 24 amperes. Agora vamos para a situação 2. A situação 2 diz que as chaves 1 e 2 estão abertas. Pessoal, chave aberta significa que a corrente não passa. Se a corrente não passa por aqui, eu posso tirar isso aqui do meu diagrama e eu posso tirar essa parte do diagrama. Ó, a corrente só vai circular por aqui, pelo resistor 1 e o 2, até chegar no 4. Redesenhando, ficaria assim, ó. Vocês estão vendo que elas estão em série? Resistência em série é só somar, né? Se eu sei que aqui tem 1 ohm e aqui tem 1 ohm, a resistência equivalente aqui é 2 ohms. Então, para calcular a corrente, é a tensão sobre a resistência. Como eu tenho uma ligação em série aqui, né? Vou utilizar o valor da resistência equivalente. E aí eu somei elas, deu 2 ohms. Reescrevendo pela lei de Ohm lá, ó, a corrente vai ser a tensão sobre a resistência, a tensão é 12 volts, a resistência, né, que vai ser a resistência equivalente a 2 ohms, a minha corrente aqui são 6 amperes. Aqui, pessoal, na situação 3, aqui ele diz assim, C1 está aberto, então C1 é esse aqui, está aberto, a corrente não vai passar por aqui, eu posso tirá-lo. E o C2 está fechado, ó, a corrente vai passar por aqui. Vocês viram aqui que eu vou ter um circuito em paralelo, esses dois entre eles estão em série, ó. Mas com este aqui, eles estão em paralelo. Eu vou reescrever para ficar mais fácil de ver. Fica assim. Ó, eu vou descobrir a resistência equivalente entre eles, só somando, né? E aqui embaixo, eu vou ter isso aqui, ó. É como se eu redesenhasse assim. Então, a resistência aqui é só somar elas, 1 mais 1 é 2, como nós vimos anteriormente. E aí eu faço depois o meu cálculo de uma resistência, né, equivalente para um circuito em paralelo. Ó, então, por que aqui eu chamei de 1,2? Porque aqui é o valor, né, dessa resistência. Para o cálculo da resistência equivalente, entre esse circuito aqui, ó, 1 e 2 é o valor delas, então aqui seria 2 ohms. 3 é o valor dessa resistência aqui, 1 ohm. E aí eu substituo, né, pessoal? 1 e 2, que é esse valor aqui, né? 1 mais 1 deu 2. Então, aqui é o 2. Vezes o R3, que é 1. Sobre R2, tá? Que é o valor de 1 e 2, né? Mais R1. Minha resistência equivalente, faltou a unidade de medida aqui, ficou 2,3 ohms. Desculpa, 2 sobre 3, 2 terços. E se eu dividir 2 terços, 2 dividido por 3 dá 0,6666. Para mim saber a corrente, tá, eu aplico nessa fórmula. Então, eu tenho 12 volts, eu aplico essa resistência equivalente, né, no lugar da resistência aqui, eu tenho 0,66. Então, 12 dividido por 0,66
eu chego a 18 amperes. E agora, pessoal, eu faço a situação 4, que ele me diz que o C1 está fechado, então o C1 aqui está fechado, ó, chave fechada, e o C2 está aberto, então tudo isso aqui vai embora, ó, o C2 vai embora. Reescrevendo, pessoal, para aí, só um detalhe, ó, a corrente passa por aqui e não passa no 2, ela desvia pelo menor caminho, né? O caminho mais fácil, na verdade. Então, isso aqui também vai embora. Redesenhando, fica assim, ó, só fica a resistência 1 no caminho. Para saber a corrente, é só a tensão sobre a resistência. 12 sobre 1, 12 amperes. Agora, pessoal, essa foi o mais fácil, né? Agora vocês vão comparar. Ó, na situação 1 eu tenho 24 amperes, na 2 6 amperes, na 3 18 amperes e na 4 12 amperes. E aí nós vamos olhar aqui, quem é o menor deles? É o 2, né? Então, como é em ordem crescente de corrente, a situação 2 é a primeira, é a menor. E depois, é minha situação 4 com 12 amperes. Depois, minha situação 3 com 18 amperes. Opa, já escreveu 18 aqui. E por último, pessoal, o que sobrou, né? Esse meu 3 aqui merece um prêmio Nobel. A situação 1, que possui 24 amperes. Então, a minha alternativa, tá, que apresenta a corrente em ordem, a situação em que, em ordem de corrente, a minha situação que apresenta a ordem crescente da corrente, tá, de maior corrente aqui, vai ser a minha letra C, né? Que é 2, 4, 3 e 1. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida estou à disposição. Até mais.